Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção e meditação. É a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Último dia do ano 2021. É a liturgia de 31 de dezembro de 2021, sexta-feira, dia de São Silvestre I. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o Glória, o prefácio de Natal, e o ofício próprio. Antífona da entrada. Um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado, o poder repousa nos seus ombros. Ele será chamado mensageiro do conselho de Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6. É de onde foi retirado esse texto. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, que estabelecestes o princípio e a plenitude de toda religião na encarnação do vosso Filho, concedei que sejamos contados entre os discípulos daquele que é toda a salvação da humanidade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São João, capítulo 2, versículos de 18 a 21. Filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era necessário ficar claro que nem todos são dos nossos. Vós já recebestes a unção do Santo, e todos tendes conhecimento. Se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira provém da verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 96, versículos do 1 ao 2, 11 ao 12, 13, refrão 11a. O céu se rejubile e exulta a terra. Repitamos! O céu se rejubile e exulta a terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai, bendizei seu santo nome. Dia após dia anunciai sua salvação. O céu se rejubile e exulta a terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. O céu se rejubile e exulta a terra. Na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça, e os povos julgará com lealdade. O céu se rejubile e exulta a terra. Repitamos! O céu se rejubile e exulta a terra. Aclamação ao Santo Evangelho, com um texto de João, capítulo 1, versículos 14 e 12. Aleluia, 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 aleluia. A palavra se fez carne, entre nós ela habitou, e todos os que a acolheram, de Deus filhos se tornaram. E todos os que a acolheram, de Deus filhos se tornaram. Aleluia, 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 aleluia.
Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 1, versículos do 1 ao 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos os que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, é a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br, e a palavra se fez carne. João capítulo 1, versículos do 1 ao 18. A palavra de Deus é o Logos divino, o Verbo divino, isto é, a segunda pessoa da Trindade Santíssima. Foi por essa palavra que Deus criou o cosmo ao dizer fiat, faça-se, conforme Gênesis capítulo 1, versículos 3 e 6. Esta palavra é eterna. Mateus 24, versículo 35. Como Deus é eterno. Na história dos homens, ao longo dos séculos, a palavra nos foi dirigida indiretamente através dos profetas, mas chega o momento de termos contato direto com o Verbo feito carne, conforme a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos do 1 ao 2. É o momento da encarnação. Na pessoa humano-divina de Jesus Cristo, o Deus transcendente se faz imanente. Eu estou no meio de vós. Lucas 22, versículo 27. Agora, é possível perceber a Deus por meio dos sentidos.
O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida, vida esta que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículos do 1 ao 2. É bom prestar atenção no sentido próprio da palavra carne. O biblista Louis Boyer comenta: para São João, a palavra carne não possui o sentido positivamente mau que São Paulo lhe deu. Ela designa somente a criatura em geral, considerada em sua fraqueza natural, pois em si mesma, sem Deus que a faz ser, ela nada é. Dizer que o Verbo se fez carne, prossegue Boyer, ou que ele se tornou carne, não deve ser tomado no sentido blasfematório de um aniquilamento de Deus. Como todo o contexto o mostra, isto significa que o Verbo, seu Criador, fez o gesto régio de associar-se a essa fraqueza da criatura. Não é a criatura que chegou, como as religiões de invenção humana o desejariam, a cruzar o abismo entre ela e Deus. Existe aí um mistério que não podemos compreender, menos ainda que a criação, pois tal como esta, e mais que esta, ultrapassa-nos por completo. Ora, apesar dessa impossível compreensão do mistério, podemos notar seus efeitos. O Verbo se encarna sem diminuir em nada aquilo que ele é. Aqui e ali, os sinais de sua divindade estão presentes. A doença curada, o mar acalmado, o morto ressuscitado. E se Deus morre, como qualquer homem, é porque ele mesmo entrega a sua vida, conforme João capítulo 10, versículos do 17 ao 18. Mas para recuperá-la ao terceiro dia, vencer a morte e deixar a vida eterna ao alcance de todos nós. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Vimos o Senhor. João capítulo 20, versículos de 24 a 29. Agora vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar as imagens e textos dos meus endereços eletrônicos para a evangelização, para tentar salvar almas que hipoteticamente estão perdidas nesse mundo profanizado. Vamos fazer o nosso papel. Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então acessem o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /, facebook.com/ Paulo Maciel da Rádio e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Santo do dia 31 de dezembro, São Silvestre. O primeiro papa a ocupar a cátedra de Pedro após a conversão de Constantino foi Silvestre. Ele era romano e foi eleito no ano 314. Graças a Silvestre, a paz foi mantida na igreja e o primeiro concílio foi convocado para acontecer na cidade de Niceia. Silvestre já era muito idoso e foi representado no concílio por 2 representantes. Como havia harmonia entre o Papa e Constantino, a igreja conseguiu bons resultados e recebeu um forte apoio financeiro para a construção de valiosos edifícios eclesiásticos, construções que marcaram o pontificado de São Silvestre. Também por causa de Silvestre, Constantino patrocinou a igreja, um ato histórico e de muita relevância para a humanidade e o catolicismo. Patrocinou a igreja a doação do seu próprio palácio para servir de moradia para os papas. E toda a cidade de Roma e algumas outras vizinhas
também foram para a igreja. São Silvestre morreu em 335, depois de ter permanecido no trono de Pedro durante 21 anos e produzido tantos e bons frutos para o cristianismo. Reflexão. Foi sob São Silvestre que começaram a ser estabelecidas como locais de culto as grandes basílicas romanas. Ele foi um grande empreendedor preocupado com o bem-estar de seu rebanho. Foi um papa do bem, amado pelo povo e cheio de vontade de transformar as desigualdades em um mundo mais justo. Oração. Vinde, Senhor, em auxílio do vosso povo, que confia na intercessão do Papa São Silvestre, e conduze-o ao longo desta vida presente para que chegue um dia à felicidade da vida que não tem fim. Por nosso Senhor. Amém. São Silvestre, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Creia, se for para o seu bem, Ele providenciará. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. São nossos irmãos, não importa a pronúncia. São cristãos como nós, católicos, com algumas diferenças. E o significado é o mesmo, Maranata ou Maranatá. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor, vem. Um dia ele vai voltar, Jesus prometeu. Ele voltará. Será o fim da história. Todos serão julgados, vivos e mortos. Os mortos serão ressuscitados para o julgamento. E muitos irão para o céu. Muitos também irão para o inferno. Vamos para o céu. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Senhor, perdoe-me pelos meus pecados que acontecem a cada átimo de segundo. Perdão, Senhor, eu sou um indigno servo.